Fala turma, levantamos para vencer. Bora para mais um episódio do Clube 5am. Tamo aí, M2, chimarrãozinho. Esse episódio tá na terceira temporada. Isso aí. E o tema é o livro comentado: Casamento, Filhos e Negócios. Então cola junto. Se você quer ter uma série dos comentários do livro, tem os outros episódios para trás, tá? Eu não sei se ele ainda foi pro YouTube, porque minha assessora tá essa semana com bastante função aí. Mas é para ir pro YouTube, tá lá a série completa. Ele pode botar num e-mail e escutar mais rápido. Mas se não, aqui no Instagram tem as lives anteriores. Fala, Maico, bom dia! Levantamos para vencer, sabadão, cedito já, meu, de pé. Orgulhoso desse guri. Como é que tá, meu? Vai vir uma chovona aí hoje. Eu tava vendo um temporalzão aí que tá se armando aqui. Mas vai dar certo. Vamos lá. E a obra andando lá. Vamos dar um motor nela. Agora nós estamos entrando em agosto. Agosto, setembro. Cara, até outubro ela tá pronta. Acredito. Né? E por outubro ela vai estar... final de outubro, acho. Começo de novembro. Mas tá beleza. Temos que organizar agora as vendas delas, né, para começar a dar uma brilhada aí nas vendas. Vamos embora, vamos para cima, vamos tocar a ficha, porque o tema hoje é robusto, sobre filhos. Nós estamos no capítulo 2, que é sobre filhos. Ontem eu falei trouxe aqui algumas experiências mais particulares, minha e da Letícia, né, os desafios, né, que nós assumimos como casal voltado para a criação, né, a educação, ao treinamento de filhos. Eu gosto mais da palavra treinamento. E hoje vamos dar uma avançada nos termos mais técnicos aqui. O Michael e a Vivi, que estão na mentoria, já estão mais familiarizados, né, com esses assuntos. A gente já teve na mentoria, na área de filhos, uma profundidade nesse assunto. O livro, confesso que é o resumo da mentoria. E aqui a gente está fazendo uma parte mais comentada para deixar um pouco mais acessível algumas questões. Finalizaram a platibanda, agora vem telhado, né? Fazer telhado, aquelas duas casas ali. E daí não tem mais o que impede, né? Dá para trabalhar todo dia, mesmo com chuva. E vamos embora. Vamos lá. Então a importância do treinamento de filhos, na página 77, mas já virando para 78. Eu marquei aqui só alguns pontos, tá? Que diz assim: quando se trata de educar filhos, é necessário dedicar tempo e esforço. Filhos devem ser treinados. Isso é uma fala que a Letícia fez, né? Nessa parte aqui, contribuiu aqui. Nós fizemos cursos e buscamos aprender mais sobre educar e treinar filhos de acordo com os princípios de Deus. Realmente a gente fez muito treinamento, assim, cursos, retiros, enfim, cara, muita coisa voltada nessa área aí, e contribuiu demais para que a gente pudesse ter uma base mais sólida para poder exercer com os nossos próprios filhos e hoje poder ensinar. Fora leitura de livros e outras questões, né? Mas essa questão, mais ao ponto aqui de treinamentos bem específicos. Por isso que hoje eu dou esse treinamento em filhos lá, porque tem esse material, tem essas técnicas aplicadas, e hoje a gente vai ver técnicas aplicadas e elas funcionam muito bem. E as pessoas precisam conhecer as técnicas para poder aplicar as técnicas, senão elas não vão conseguir aplicar. Precisa primeiro conhecer e depois aplicar. Não adianta só conhecer e não aplicar, e não tem como aplicar se não conhecer. Então a gente está envolvido aí em treinar também casais nesse aspecto aí de treinamento de filhos, nesse ponto, né? Depois ali na página 78 a gente vai para um novo subtítulo, que é o impacto da comunicação e do exemplo, né? Então na página 79 diz assim, ó: a Manu, desde muito nova, foi treinada a se aproximar de mim. Quando eu estiver de alguma conversa com outra pessoa, pôr a mão no meu ombro e aguardar. Então, a Manu e depois a Esther foi treinada também. Se eu estiver conversando com uma pessoa, ela não vai chegar atropelando aquela conversa, como normalmente a criança faz, porque é da criança, né?
Não é que ela é, de certa forma, ela é mal treinada, vamos dizer assim, para não dizer mal educada. Quando ela não respeita a conversa do adulto, entre adultos. Antigamente, não se fazia isso por medo, na verdade. Era um valor de respeito, muito válido, porque a criança, o adolescente, não chegava a se intrometer na conversa dos adultos. Era um respeito muito grande, claro, porque senão depois apanhava, levava uma tunda de laço. Hoje, tem como manter esses valores, mas de uma forma mais moderna, não precisar, né, bater na criança depois. Mas instruir a criança antes. Então, essa técnica da mão do ombro, ela é muito prática, funciona muito bem, e as crianças aprendem com facilidade. Então, eu estou conversando com uma pessoa, uma das meninas quer falar comigo, elas vão chegar perto, bem tranquila, vão botar a mão no ombro e vão aguardar. Se é uma criança mais pequena, pode botar a mão na cintura e aguardar. Daí tu treina isso em casa, né? Tu bota tu e o teu cônjuge falando, que é muito comum tu e o teu cônjuge falar e a criança vir e se meter. Não. Nós não. Como é que nós treinávamos as gurias? Até elas pegarem. Nós não dávamos atenção. Enquanto elas não fazerem o movimento certo, não tem atenção. O problema é que o pai ou a mãe não tem a paciência de treinar. É treinamento. A Esther pegou mais fácil porque a Manu já fazia, então ela observava e aprendeu mais fácil. A Manu no começo a gente teve que dar uma remada assim, para entender realmente o processo. Daí eu já coloco, vamos dizer que ela colocou a mão aqui, eu coloco a minha mão sobre a mão dela, porque daí ela sabe que eu já vi que ela está ali. Então ela é um sinal nosso, né, um sinal da técnica, de que daqui a pouco eu vou chamar ela. Então eu botei a mão na mão dela e estou aguardando, estou conversando aqui com uma outra pessoa, e daí no momento que eu vi que aquela conversa deu aquele time, que eu posso dar aquela parada na conversa, porque às vezes o assunto está fluindo ali, não deve ser parado, né? Então, ou é um assunto mais importante, ou coisa assim. Então, deu aquele time, parei, deixa eu só falar com a minha filha aqui rapidinho. Eu me viro para ela e disse, pode falar, Manu, pode falar, Esther. Daí eles vão interagir. E isso funciona muito bem, muito, muito, muito bem. E traz aí um zelo de respeito, de cuidado, de comunicação muito bem afirmado. E é treinamento. Basicamente, isso é conhecimento da técnica e aplicação da mesma. Treinamento, tá? Finalizando esse tema, diz assim, esse tipo de prática não só fortalece o vínculo familiar, mas também ensina disciplina e respeito pelas outras pessoas. Porque e é bonito de ver, cara, eu tô conversando com outra pessoa e esses momentos acontecem, seja aqui no escritório, até hoje a Manu vai fazer 17 anos, ela exerce essa técnica, ela pratica, né? Ou em algum outro lugar, a Esther é bem atenciosa nesse sentido. A outra pessoa olha assim e vê que ela está sendo respeitada, porque ela está no meio de uma conversa e ela não quer ser parada. Como é ruim quando as conversas são cortadas assim, né? Então, um pouquinho delicado. Segunda técnica, vamos lá. É a transmissão de segurança, é transmitir segurança. Na página 7 e 9, a gente ensina a técnica dos 15 minutos de sofá. E depois segue na 80 também, né? Como funciona esses 15 minutos de sofá? Principalmente para o casal que passa o dia inteiro fora, que não estão juntos durante o dia, que era a realidade minha e da Letícia na época. Hoje não, hoje a gente está o dia inteiro junto, praticamente. Com as sessões quando eu estou mais fora, assim, né? Mas a gente geralmente está o dia inteiro junto. Então, essa técnica hoje nós não aplicamos mais, tá? Mas nós usamos ela naquele período, ali em 2013, eu acho que foi. No período de 2013 a gente usou bastante. Nós chegávamos em casa, cada um no seu trabalho, nós largávamos o telefone, deixávamos a televisão ligada mais para em algum desenho, coisa assim. A Manu tinha 5 anos de idade, ela ficava na sala, sentada, brincando, e eu e a Letícia sentávamos no sofá, conversando sobre o nosso dia. Como é que foi o teu dia lá, o que aconteceu, assuntos pertinentes ao casal. Se a Manu quisesse vir participar da conversa, ou, enfim, interagir, ou tirar nossa atenção, né, ou exigir nossa atenção, nós falávamos, filha,
brinquedo, nós vamos ter um tempinho aqui de conversa, o pai e a mãe, então não se envolve. E eu confesso que ela sempre foi muito fácil de treinar, Manu, né? Um coração muito ensinável, um coração muito simples, muito humilde, e sempre foi muito fácil de ensinar, não foi muito misterioso. Mas, por mais que a criança seja agitada, entendeu, isso e aquilo, precisamos treiná-las, tá? Porque ela é reflexo também do casal. Então a gente tirava aqueles 15 minutos de sofá. E eu confesso que naquela época, praticamente toda noite, a Manu saía do quarto dela e ia para o nosso quarto, querer dormir na nossa cama. Era uma situação bem delicada. Ela chegou a dormir no chão do corredor, na frente da porta do nosso quarto, porque nós não deixamos ela entrar. Bom dia, Vereta! Seja bem-vindo, levantamos para vencer. Estamos falando aqui sobre técnicas de treinamento de filhos. Importante para ti, meu. Ó, passa aqui no escritório e pega o livro. Casamento, Filhos e Negócios. Guia prático aí. Tem que ter esse livro aí. Então, tem o perfil do livro. E dava esse treinamento para ela. Tinha essa rigidez, assim, porque toda noite ela tinha que ir para nossa cama. Às vezes nós recebia ela, mas geralmente não. Quando a gente aprendeu essa técnica dos 15 minutos de sofá, aconteceu algo mágico, cara. Mágico, e nós aprendemos isso dentro de um curso, tá? E no curso o professor falou assim, era um professor americano, eram videoaulas, só que tinha um intermediador na aula, porém a aula era de um americano. E ele falou assim, ó, vocês vão botar isso em prática. E a primeira noite que vocês fazerem isso, o primeiro dia que vocês fazerem isso, a criança vai dormir a noite toda. Eu disse, não acredito. Porque a criança ela precisa se sentir segura. E para ela se sentir segura, a base da segurança da criança está nos pais. Ela precisa ter a sensação plena que os pais estão bem. E vocês precisam comunicar isso para ela, não falando para ela diretamente, mas nas ações que vocês vão ter. E a criança é uma esponja. Ela está ali, apesar de ela não estar interagindo com vocês, ela está absorvendo aquele ambiente. Então, quando não há comunicação, quando há conflitos, a criança está absorvendo aquilo ali. E ela vai desenvolvendo insegurança. E nós fizemos isso, cara. Foi mágico. A primeira noite nós fizemos, a Manu dormiu a noite toda na cama dela. Cara, assim, ó, no quarto, ela não saiu, deitou e dormiu. Foi incrível. E ele trouxe um argumento, e esse argumento me convenceu. Ele falou assim, ó, quando vocês eram pequenos, crianças, e os pais de vocês estavam em conflitos, discussões ou brigas, o que vocês mais queriam na vida? E eu pensei, e ele falou, que aquilo ali acabasse, que cessasse. Porque você sempre quis ver os teus pais bem. Cara, aquilo ali me convenceu, a gente começou a praticar e a Manu gerou muita segurança interna. E dali em diante, ela não veio mais para o nosso quarto. Incrível, ela começou a dormir toda a noite, com raras exceções, assim, né? Mas antes era o contrário, toda noite ela vinha para o nosso quarto. Era rara a exceção que ela dormia a noite toda no quarto dela. Foi muito mágico, muito mágico. Isso foi desenvolvendo segurança na Esther também, né? Claro que a Esther já veio em outro contexto, quando ela nasceu, nós tínhamos uma vida missionária, nós ficávamos o dia todo junto, então, mas a gente sempre cuidou para transmitir a segurança como casal para os filhos. Nós não discutimos na frente das meninas. Na verdade, eu e a Letícia, claro, a gente sempre teve coisas para se resolverem, tá? Nos resolvemos como casal. Isso tem que acontecer, né? Nós temos assuntos para resolver como casal, mas nós nunca resolvemos isso na frente das crianças. Sempre foi à parte. Quando a situação, o caldo dava aquela engrossada, sabe? Nós resolvimos pelo WhatsApp. E quantas vezes nós resolvemos as coisas pelo WhatsApp? Confesso que hoje, basicamente, já entendo ela no olhar, no jeito, não precisa nem estar resolvido, já entendi tudo. Antes não. Tinha que, cara, precisamos entender isso aqui, precisava gerar uma discussão, não uma discussão para briga, mas precisava gerar uma discussão para ser resolvido, né? E muitas vezes a gente resolvia aquilo pelo WhatsApp, porque daí tu não gerava um clima de tensão. No meu trabalho, mandava mensagem para ela, mandava áudios e tal, e daí quando a gente se encontrava, aquilo ali estava resolvido, era muito especial, porque ele dava aquela saudade.
É uma técnica muito boa. Não está no livro isso, mas abrindo aqui o livro comentado, resolver conflitos pelo WhatsApp funciona muito bem, tá? Porque tu pensa um pouco mais para falar, né? Para escrever, para falar. Às vezes tu escreve tudo, tu apaga. Escreve o áudio, tu apaga, faz um áudio, tu apaga, dá tempo, né? De dar aquela puxada para trás. E porque às vezes no calor do momento falou, não volta mais, aquela palavra já foi, não volta mais, a pessoa ouviu. Então funcionava muito bem. Na página 80 diz assim: através da técnica de sofá geramos sensação de estabilidade para as meninas. Isso transmite uma segurança emocional muito importante para o desenvolvimento delas. E para terminar, na página 80, inclusive nos dá possibilidades como a do ano passado, quando passamos 4 dias em Curitiba. Ideia que fala um pouquinho de como aconteceu, tá? Todo ano eu faço algumas viagens programadas. Uma de família com as meninas, uma como casal, eu e a Letícia apenas, e outra que é os sócios aqui da empresa. Ou geralmente são viagens com os familiares, com os amigos, a gente vai Beto Carreiro, essas coisas. É a galera, assim, né? Mas nessa viagem como casal, ou nessa de sócios, que daí as gurias também não vão, nós saímos, né? Então, teve um ano que a gente foi pro Rio de Janeiro, ano passado a gente foi para Curitiba, e agora semana que vem a gente está indo para o Chile. Geralmente são viagens de 4, 5 dias. As gurias ficam em casa sozinhas, com total autonomia. Claro que a gente organiza um ambiente para que elas também tenham a segurança necessária e tal, mas elas não precisam ficar na casa da avó, na casa da tia. Cara, elas se viram sozinhas, elas têm autonomia, elas se sentem seguras. Quando a gente sai, saímos muito como casal de jantar e com outros casais e tal, e elas ficam em casa, cara. Elas têm isso há muito tempo, né? Desde os 5, 6 anos da Manu, 5, 6 anos da Esther, elas aprenderam a ficar sozinhas. Claro que teve momentos que eu tive que ver elas chorando, dizendo que não queriam ficar sozinhas. Eu disse, não, tu vai ficar sozinho, tu já tem capacidade, eu confio em ti, eu acredito em ti. E às vezes é um pouco duro aquela situação, mas a gente firmou o pé para que elas pudessem gerassem essa autonomia. E a alegria delas é poder tomar conta da casa, elas são muito bem treinadas nisso. A Manu segue a rotina dela, a Esther segue a rotina dela, o que a gente organiza mais é o transporte. E a alimentação elas mesmas fazem, mas dependendo da situação a gente organiza também a alimentação para elas. Basicamente isso. Tudo que na página 81, tá? Tudo que seu filho deseja é sentir-se amado, alimentado e morando num abrigo seguro. Chamo isso dos 3 As. É tudo que ele precisa, na verdade, tá? Ser amado, ser alimentado e ter um abrigo. Se tem esses 3 A na vida deles, tá tudo certo. Bom dia pro Maico daí, meu irmão. Como é que tá? Anda sumido? Tudo certo? Levantamos para vencer. Isso eu aprendi com um neurocientista numa palestra, e ele falou assim: vocês não precisam fazer de tudo pelos filhos de vocês. Vocês só precisam dos 3 As. O restante eles autodesenvolvem e vão desenvolver melhor do que vocês ficarem interferindo. A criança caiu, ralou o joelho, claro, a gente vai dar assistência, cuidado, mas a gente não vai ficar, oh meu Deus, que tragédia, chorar mais que a criança. Não, cara, tá? Calma, faz parte do desenvolvimento dela. A criança tá meio indignada com alguma coisa, você, não faz assim, não chora, trata ela como um cristal. Não, cara, isso aí, tá, tu acha que é isso aí? Então chora, mas chora lá no quarto. Quantas vezes, as gurias? Pode chorar à vontade, mas lá no quarto. Quer que eu te levo lá? Se precisar, eu te levo lá. Não, eu te levo lá. Não, pai, eu vou. Então, lá no quarto, a hora que tu parar de chorar, que acabou todo o drama, tu volta aqui e a gente dá sequência. E eu não tenho problema das crianças chorar. Desde que não seja um choro dessas 3 necessidades. Falta de abrigo, né? Uma criança chorar por falta de abrigo, de lar, por algum problema de abrigo é bem complicado. Falta de alimento, né? Isso não pode acontecer. É dever dos pais prover abrigo e alimento, né? É uma responsabilidade civil, inclusive pode ser preso, né? E responder a processo por não estar dando abrigo e alimento aos teus filhos. E afeto, né?
Falta de afeto, que é transmitir segurança, os cuidados. Não mimos, né? Mas cuidados importantes ali que a gente tem que ter, como as técnicas que eu acabei de falar anteriores. E o resto, cara, quando eu vejo que é vitimismo, hoje as gurias nem tem mais esse processo, mas quando são mais pequenas, né? A Esther já tá com 8 anos, então já foi, né? Raros dias que isso acontece. Mas deixa chorar, se precisar chorar 1 hora. Teve casos já das gurias chorar até dormir. Dormir de cansaço de tanto. Top, tá tudo certo, tá tudo resolvido, eu sei, tá tudo provido. Chora até dormir, faz bem, fortalece os pulmões, né? Quando for atleta aí já vai ter um pulmão mais fortalecido. Zero problema. Não me apego ao vitimismo. Finalizando aqui já na página 81. Percebo que muitos pais, principalmente os de primeira viagem, têm dificuldade em deixar seus filhos chorarem e protegem como cristais intocáveis, gerando crianças com exigências imediatas, egocêntricas e com dificuldade de encarar a vida social cheia de desafios, dos quais elas mesmas vão precisar superar sozinhas. Por isso que eu gosto da creche. A creche é um baita treinamento social, de inserção social. Não vou mandar meu filho para a creche, que não sei o que. Cara, manda. Se tu puder segurar ele até os 2 anos na tua casa, de 1 a 2 anos, muito bom. Muito bom. Mas, às vezes não. As gurias com 4 meses já estavam na creche. Tudo certo. Não é um crime, não é um horror. Tudo certo, né? Porque na época nós não tínhamos condições de segurar elas, tá? Se puder segurar na tua casa 1 ano, até 2 anos, top. Mas não deixa passar muito disso. Elas precisam ser inseridas na sociedade o mais rápido possível. Precisam encarar a vida social sem os pais. Porque elas vão aprender a se defender, elas vão aprender a se socializar, elas vão entender que existe rotinas, existe regras, existe o outro que não está ali para fazer tudo o que essa criança quer. Então a creche é um baita treinamento. Tá? Então passar pelo menos uns 2 a 3 anos dentro da creche ajuda muito. E depois aí vai para a escola já mais alinhada, tá? Porque se ficar em casa até na período de ir na escola, vai ser mais difícil um pouquinho a socialização, tá? E depois também, muitas vezes, cresce uma criança ali travada, introspectiva, que lá na frente vai fazer muita falta esse treinamento aí, com base de treinamento. E para encerrar aqui, estamos sempre aprendendo, ajustando nossas abordagens e buscando ser a melhor versão de nós mesmos como pais, né? Sempre tem aprendizagem, sempre vai ter erros, né? Apesar de ter muito estudo nessa área, de escrever livro nessa área, cara, às vezes eu me pego, tendo que ir lá pedir desculpa para as gurias. Mas, né, muitas vezes eu fui lá e pedi desculpa para elas, porque meus pais erraram comigo, né? Em alguns aspectos, mas eu nunca vi eles pedir desculpa pra mim. Meu pai errou muito, assim, né? E daí uma vez eu me peguei tendo a mesma postura do meu pai, com a Manu, acho que faz tempo isso. E eu pensei, nossa, cara, eu tô fazendo a mesma coisa. Daí o que eu fiz? Cara, meu pai fez isso também e não foi legal. Acho que ele fez errado naquela vez. Agora, só que eu vou fazer diferente. Eu fiz igual, mas eu vou fazer o que ele não fez. Eu vou lá pedir desculpa. E daí eu chamei no outro dia a Manu e disse, filho, aconteceu isso e isso, o pai se posicionou daquela forma, eu acho que eu exagerei, não deveria ter feito daquela forma e tal, eu quero te pedir desculpa, porque eu como pai não devo fazer isso. Cara, isso é muito importante, e não é se humilhar diante do filho, é ser sincero. Olha, eu refleti e vi que não foi uma postura correta minha como pai, e eu quero te pedir desculpa. Isso não foi uma vez, foi várias vezes, tá? Então hoje quando as meninas me vê me posicionando sobre tal aspecto, elas sabem que é sincero, é verdadeiro. E que se eu refletir e ver que aquilo ali não foi correto, elas sabem que eu vou lá pedir desculpa, sem problema nenhum. Agora, elas respeitam muito a minha posição, a minha postura ou aquilo que eu exijo como pai. Semana passada a Esther, ou foi a Manu? Não, foi a Manu. Eu acho que eu falei da mentoria de casais, né? Achou um absurdo
ela tem que, porque lá cada um lava a sua louça, aí ela tá de férias, daí teve um dia, não, pode lavar a louça de todo mundo, tá de férias, tá com tempo, tá de pijaminha aí. E ela achou um absurdo, que não era justo, né? Nós temos uma regra, vai cada um lavar a sua louça. Para gerar autonomia, responsabilidade e tal. Eu disse assim, perfeito, essa injustiça não tem problema. Seja uma pessoa que vai resolver essas injustiças na tua vez. Quando tu tiver os teus filhos, o que tu vai fazer? Tu vai resolver. Tu vai ser uma pessoa que vai praticar a justiça. Então, você vai dizer para os teus filhos, não precisam lavar a louça. Eu, como mãe, vou lavar a louça de todo mundo. E daí tu resolve a justiça. Deixa teus filhos sem ter essa injustiça, sem viver essa injustiça. E daí entendeu a mensagem. Porque quando ela crescer, ela não vai fazer isso. Ela vai olhar assim, eu aprendi com meu pai. Galerinha, todo mundo lavando a louça aqui. Tá entendendo? Então é isso aí. A gente tem que entender alguns processos na vida e temos que ser firme nisso. Mas também saber pedir desculpa. E, fechando a conta aqui, as tarefas, né? Primeira, ter uma reunião em família e conversar com os filhos sobre a história da família. Isso aqui é super importante, super importante. As crianças, depois dos 6, 7 anos de idade, começam a ter consciência da vida. Tanto é que é só você olhar para você mesmo. Você não tem lembranças, ou tem raros lapsos de lembranças antes dos teus 6 anos, antes dos teus 5 anos. Raros relapsos de lembrança. As tuas lembranças, elas começam a ser mais claras ali pelos alguns 5, outros 6, mas assim, 6 para 7 anos. As tuas lembranças, não são muitas também, mas tu tem lembrança. Eu tenho lembrança dos meus 6, 7 anos. Menos que isso, cara, é muito assim, muito um relâmpago, assim, muito raro minhas lembranças. Então, é bem importante depois dos 6, 7, principalmente dos 8 anos em diante ali, tu sentar com os teus filhos e falar da história da família. Dizer assim como de onde tu veio, de onde tua mãe, a mãe ou o pai vieram, como se iniciou essa família, como foi o relacionamento inicial, em que momento, né, esse filho nasceu, como é que era aquela história. Enfim, é bem importante para que a criança realmente entenda os processos, porque geralmente, uma família começa com muita dificuldade e conforme vai andando, ela vai melhorando de vida. Meio que a ordem natural. E a gente passou isso muito, né, com a Manu e principalmente com a Esther, porque a Manu pegou o período mais difícil da nossa vida, como família. A Esther nasceu num momento difícil da nossa vida, mas rapidamente nós viramos o jogo e ela pegou, hoje, né, tem crescido no nosso melhor período de vida. Então tem coisas que não cabem na cabeça dela, algumas questões, né, porque ela não viveu outras realidades lá atrás. Então a gente fala para ela, nós éramos assim, a tua irmã, o tempo da tua irmã, na tua idade, era assim, não tinha essa frescura aí. Então assim, tu te liga, né, então a gente tá sempre transmitindo informações de como nós viemos, esses tempos a gente conversou, e tem umas atividades na escola também, né, que é entrevistar a família, e é bem legal, assim, a gente gosta dessas questões. Segunda tarefa, buscar uma capacitação, né, em livros, podcast. Esse livro é um guia prático, é sensacional, sobre paternidade, né, maternidade, isso vai ser bem importante. Ninguém nasce sabendo, Quando nasce um filho, se diz que também nasce um pai, né? Nasce uma mãe. Então, a gente precisa aprender. Terceiro, ensinar a dinâmica do ombro, a técnica da mão do ombro. Então, barbada de ensinar. Quarto, realizar o tempo de sofá, né? Principalmente quem trabalha longe um do outro. Tem filho pequeno, quanto menor o filho, mais importante é a técnica do sofá. E quinto, definir tarefas dentro da capacidade dos filhos. Tarefas que eles podem estar executando para eles estarem crescendo. Beleza? Amanhã a gente vai dar sequência nisso aqui, nesse papo aí de treinamento de filhos. Olha só, esse é um marca-texto top, né? Que tá o projeto CPF Social. O livro foi doado para o projeto. Então, toda a renda do livro é revertida para o projeto. Muito legal. Vamos lá, gente. Vamos encerrar aqui. Papai, tu és um pai bom, sempre nos ouve. Nós rendemos graças a ti e pedimos sabedoria, Pai, para treinarmos nossos filhos. Que nós sejamos uma geração de treinadores.
que realmente a gente não perca essa essência de capacitação daquilo que nós aprendemos dos nossos pais, daquilo que é bom, que a gente pode filtrar e levar para frente, daquilo que nós aprendemos com técnicas, com ensinamentos, com livros, enfim, que a gente possa crescer nisso e ter capacidade de transmitir isso no treinamento dos nossos filhos, que possa se levantar uma geração poderosa sobre a Terra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, um abração, nos vemos, amanhã damos sequência. E hoje viemos até de roupão aqui pro escritório. Amanhã eu acho que eu vou fazer de casa. É que eu tinha deixado o livro aqui no escritório, eu tinha que vir pro escritório igual. E eu só tenho esse aberto, né? Então, os outros são fechadinhos e tal, eu não quis abrir um outro. Eu disse, cara, vamos pro escritório. Já que eu vou pro escritório, eu vou fazer a live de lá. Valeu, um abraço, até mais.